Pessoal, na última sexta-feira fui convidado, tive o imenso prazer de ser convidado para participar do lançamento do livro do professor Gildásio com o Neném Calixto, o livro dos dois sobre história de Buriti dos Lopes. Esse era um livro muito aguardado pelos amantes da história e por todos aqueles que gostam da cultura da nossa cidade, da riqueza cultural e histórica da cidade de Buriti dos Lopes. Há alguns anos que esse livro era esperado, inclusive a pesquisa, para você ter uma ideia como a pesquisa histórica é uma pesquisa demorada, esse livro já estava com 10 anos de pesquisa, iniciando lá em 2011, tá? Segundo o próprio autor Gildásio Silva. Tá? Juntou aí experiência acadêmica, o professor Gildásio ele é um professor formado, um historiador acadêmico de fato e um historiador popular, né, que foi o seu Neném Calixto, um grande, talvez quem mais conhece de história de Buriti dos Lopes. Você conversando, você observa que é um conhecimento popular, passado de geração em geração. Esse conhecimento popular precisava ser comprovado, gente, colocado em livro e ser comprovado. Tá? Muita coisa que era da oralidade popular precisava ser comprovada através de fontes, documentos, arquivos, outros relatos, tá certo? E todos esse tempo de trabalho, viagens a Caxias, Parnaíba, Teresina, originou este livro aqui, ó. Buriti dos Lopes, Pré-História, História e Memória, Gildásio Silva e Francisco Nunes. Tá? Gildásio Silva é o professor Gildásio, Francisco Nunes é o senhor Neném Calixto. Gente, esse livro é um marco na história da historiografia buritiense, porque é o primeiro livro, não é o primeiro livro sobre história de Buriti dos Lopes, mas é como se fosse o primeiro livro em que houve uma intenção de uma pesquisa mais abrangente, uma pesquisa mais profissional. Tá? Os livros anteriormente escritos eram livros muito subjetivos, ou mais subjetivos, claro, todos eles têm o seu valor, mas eram livros com menos detalhes, digamos assim. Esse livro ele traz muito mais detalhes sobre a história de Buriti dos Lopes. Você vê a minha marcação aqui, eu comprei na sexta, já estou próximo aqui, ó, a terminar o livro, tá? Estou próximo a terminar o livro, estou passando já na musicalidade aqui buritiense. Você observa que esse livro aqui, gente, tem o objetivo de trazer como se fosse o alicerce de outros trabalhos que virão para entre os historiadores buritienses, aqueles que se interessarem, evidentemente. Aí ele vai servir como alicerce onde os outros vão subir em cima. Aqui são comprovados alguns fatos históricos, outros são trazidos à tona, como, por exemplo, um dos fatos que eu acho mais interessante aqui é uma carta que foi descoberta, onde foi feita uma reunião aqui em Buriti dos Lopes para recrutar pessoas para lutar contra os balaios. E nessa carta traz a descrição de que os buritienses não quiseram lutar contra os balaios. Então já é o primeiro fato, dizer que o hino de Buriti dos Lopes, algumas pessoas não têm coragem de dizer isso, mas essa carta traz uma possível mudança do hino. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas antes tinha essa ideia de que o povo buritiense, ou de que os buritienses apoiaram a luta contra os balaios. Mas não, eles se negaram a lutar contra os balaios. Inclusive traz a revelação de que um dos líderes balaios foi um buritiense, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um dos líderes balaios foi um buritiense, Francisco Miguel dos Anjos Lopes Castelo Branco, conhecido como Ruivo. Ele era filho do capitão José Lopes da Cruz e de Dona Francisca Maria de Jesus Castelo Branco. Aqui eu anoto. Não sei se vai ficar de cabeça ao contrário aí, mas tá aí. Francisco Miguel dos Anjos Lopes Castelo Branco foi esse homem aqui que foi um dos líderes balaios, lutou, tá, nas guerras, nesses confrontos. Outro fato interessante é que não houve só a Batalha de Barra do Longar, mas houve diversas batalhas em alguns outros povoados. Eu não vou falar aqui, evidentemente, para você comprar o livro, procura o professor Gildásio. Gente,
Alguns outros fatos interessantes são narrados aqui, como por exemplo do homem que foi morto por sonegação de impostos e pendurado no badalo da igreja. Outra, cartas de Sesmarias, doações de terras, tá? Para criadores de gado. Nós temos aqui de 1728 cartas de data para fazendeiros na região do Salgadinho. Um fazendeiro tinha em torno de 2.000 cabeças de gado ali naquele período, em 1728 mais ou menos. Também em 1728, doações de terra da fazenda São Domingos. Olha só como São Domingos também é antigo, Coroa de São Remígio, Barra do Longar e outros povoamentos que já existiam naquele momento. Pessoal, é um livro maravilhoso. É evidente que esse livro ele não traz a intenção de encerrar o debate e nem poderia fazê-lo, tá? Nenhum historiador encerra o debate. O historiador ele é alguém que lança o debate. Ele é alguém que joga um fato e a partir daquele fato outros podem produzir outras histórias. Então nem foi intenção dos autores dizer assim, ó, esse é o livro definitivo sobre história buritiense. Não, não existe esse livro definitivo. Mas eu espero que os historiadores buritienses não fiquem só na sala de aula. Não sejam pessoas apenas que se formaram apenas para dar aula, mas sim para produzir história. E a partir disso aqui, desse livro, procurem outras fontes para fazer pesquisas. Pessoal, ele traz algumas lendas, alguns fatos históricos interessantes, tá bom? Então, pela primeira vez a história buritiense está aqui catalogada, tá? De uma forma mais profissional. E eu tenho certeza que você comprando esse livro, você vai gostar. Ficou muito bonito o livro. A capa traz um mapa bem antigo, onde já aparece Buriti. Acho que não dá para me mostrar aqui. Ele vai ficar de cabeça para baixo aqui, ó. Você aqui não vai focar. Mas bem aqui já aparece o povoado de Buriti dos Lopes. E nós temos nossa história catalogada aqui. Tá bom, pessoal? Compre o seu livro, adquira, vá até o professor Gildazo. Esse livro foi R$50, tá? No dia do lançamento. Não sei se ele vai ficar mais barato ou mais caro após isso. Mas ele foi R$50. Apoie os autores buritienses, dê aí o devido reconhecimento. Tá? Você que diz que gosta de história, compartilha, coloca para as outras pessoas verem. Eu vou compartilhar conteúdos aqui no meu canal e no meu Instagram também, para que você possa acompanhar mais da história da nossa cidade, tá bom? Um grande abraço, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, tá? Avise os seus amigos e vamos aí explorar mais da história da nossa cidade.